Hi friends! O papo que eu quero levar com você hoje tem a ver com o medo, que é uma coisa que todo mundo sente e que inexplicavelmente para algumas pessoas ele é maior para alguns casos e menor para outros. Aqui a gente vai fechar na questão do inglês, o medo que as pessoas têm ao enfrentar o inglês. Tá? Tem até uma propaganda que inventou englishofobia, gringofobia, sei lá, uma bobagem assim, mas que afinal de contas ela existe, ela é presente, eu espero que não seja com você. Mas que tipo de medo é esse? É o medo de falar inglês e de não ser compreendido? É o medo de será que eu vou conseguir aprender inglês? Porque existem os mitos, depois de determinada idade a pessoa não consegue mais aprender nada e tal, só as crianças conseguem aprender com facilidade. Isso é tudo mito. É o medo de não ser compreendido, e esse medo ele é danado, de não ser compreendido pela outra pessoa. O medo de não conseguir ler o que gostaria de estar lendo. O medo de não conseguir fazer pesquisas na web por não encontrar coisas simples que às vezes em português a gente não consegue encontrar, mas que em inglês são muito mais fáceis de ser encontradas. Bom, para falar sobre isso eu quero usar do exemplo de dois caras que estudam comigo. Os dois caras, o Alberto e o Celso. O Alberto ele é diretor de um dos maiores bancos do Brasil. E o Celso, ele é CEO de uma empresa que é representante do Google aqui no Brasil. Os dois são top, são caras muito legais, a gente faz English Coaching juntos. Não é muito tempo não, em torno de 5 meses. E o que acontece? Os dois caras têm dois perfis diferentes, tá? O primeiro deles, o Alberto, ele tem um inglês em nível intermediário e ele está só praticando o inglês dele, ele não está interessado em aprender. Então ele está tranquilo do jeito que ele fala, mas ele quer manter o inglês dele. Já o Celso, por sua vez, mesmo que seja parceiro do Google, ele está começando do zero. Então assim, ele está começando do zero, nesse momento ele já está com um nível básico bem bom, está chegando às raias do intermediário. Mas o que esses dois caras têm em comum? O fato de que tanto o Alberto, que participa de reuniões, que os dois são líderes, mas tanto o Alberto, que tem vários contextos importantes para usar inglês, ele não está nem aí, ele não tem medo nenhum de usar. E o próprio Celso também que está aprendendo, também ele tem uma atitude perfeita em relação ao inglês e ele usa o pouco inglês, ou o inglês que ele conseguiu adquirir ao longo desses 6 meses. E veja só, o próprio Alberto, por essa razão eu estou fazendo esse vídeo, me colocou uma coisa que é bem correta. Assim, no nosso DNA, a gente vem lá do tempo dos dinossauros e tal, sempre fazendo coisas a partir do medo, ou pior, não fazendo coisas a partir do medo. Então o que acontece? Acontece que às vezes o medo nos trava muito. Só que vamos lá, a gente enquanto aprendizes, a gente não tem compromisso algum de ser perfeito. Então essa cobrança que você bota nos seus ombros, de que isso e aquilo, não existe. É claro que com prática a gente vai conseguir então ter muito mais a perfeição e vai conseguir chegar à fluência, vai conseguir compreender mais e ler mais e interagir mais. Mas não coloque esse peso nos seus ombros, porque esse medo então ele vai fazer com que você realmente trave. Agora, existe outro movimento do medo, que é o movimento de ir para frente, que é que esses caras fazem. A motivação, cada um tem a sua, mas faça desse medo que você tem, esqueça todos os mitos e vá para frente, vai interagir, vai mexer com o inglês, certo? Mas existe um segredo que minimiza esse medo muito. E qual é o segredo? O segredo é de ouvir o som das palavras e pronunciar o som das palavras com correção. Porque na medida que você pronuncia com correção, você faz o mesmo quando ouve. E acaba trocando os dois sentidos de ouvir e falar. Você acaba desenvolvendo segurança, confiança de que aquilo que você está falando tanto vai ser compreendido pelo outro, quanto aquilo que você está ouvindo é o que você pensa realmente que é. Por essa razão, a ferramentinha do Google Tradutor funciona muito bem para você praticar o seu inglês ali. Não só com frases isoladas, mas para você gravar palavras isoladas, mas para gravar pequenas frases, para que ele possa compreender. Porque na medida que ele compreendeu, você está no caminho certo. Então, se você não quer ter mais medo, primeiro, jogue-se para o inglês. Segundo, utilize do recurso de ouvir e falar. Largue mão de ficar lendo, porque a leitura, certo? Mesmo que você ouça com a leitura, ela não vai dar o que você quer, que é a segurança na hora de falar. E, de novo, se você fala, você ouve. Se você ouve, você fala. Tá certo? Mas e se o medo ainda persistir, professor? O que eu faço? Bom, vou te ensinar uma coisa aqui que vai funcionar para o resto da vida. Quando você tiver que falar inglês, tá? E tiver com medo, você faz assim, ó. Hey, medo, vai tomar no pip! Olê, oh, olê, oh. Ok? Espero que você tenha essa atitude, que você tenha gostado desse vídeo, que você comente, que você curta. E a gente se vê. I see you, by the way, next video, ok? Thank you so much for your audience. Bye bye.